Fabulosa, ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fabulosa Ordinária. O meu nome é Pedro Monteiro e hoje temos aqui a família completa. Olá, Mariana. Olá, Pedro. Olá, Joana. Olá, Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite. E olá, Filipe. Olá a todos. No episódio de hoje vamos falar sobre a imagem, as representações de duas figuras destacadas da chamada ínclita geração, Dom Pedro e Dom Henrique. Filipe, queres começar por dar-nos alguns dados sobre quem foram estes dois homens? Sim, bom, muito brevemente, porque como é apanágio deste podcast, nós vamos concentrar-nos aqui sobretudo nas imagens que foram sendo elaboradas, historiográficas, literárias, etc., ao longo do tempo, sobretudo no século XV e XVI, e depois com alguns saltos para a contemporaneidade. O infante Dom Pedro e o infante Dom Henrique eram dois irmãos, obviamente, filhos de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, membros, como disseste, da famosa ínclita geração, expressão cunhada por Camões, também apropriadamente a este ano de 2024, em que celebram os 500 anos, ou supostamente os 500 anos do nascimento de Camões, e expressão que pegou, embora essa ideia de um conjunto especial de personalidades tenha vindo a ser construída já desde o século XV, Camões simplesmente colou esse rótulo. O infante Dom Pedro era o terceiro filho homem de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, nasceu em 1392 em Lisboa, ficou conhecido sobretudo por aquilo que... Bom, ficou conhecido por várias coisas, claro, e vamos falando disso com as representações, mas de início ficou muito conhecido pelas famosas viagens do infante Dom Pedro, razão pela qual a ele se relacionou o epíteto de o das sete partidas, andou pela Europa, mas essas viagens depois foram muito engrandecidas e no século XVI, inclusive, foi produzida uma obra, Libro del Infante Dom Pedro, um livro escrito em castelhano, fabuloso, em que põe o infante Dom Pedro a viajar por zonas muito mais longínquas do que aquelas por onde ele realmente passou. Em todo caso, esta viagem, a viagem histórica do infante Dom Pedro, teve algumas consequências importantes também do ponto de vista cultural, que é o ângulo que aqui mais nos interessa. Por exemplo, em Veneza, ele foi recebido pelas autoridades locais e foi-lhe oferecido um exemplar do famosíssimo livro de Marco Polo. Provavelmente depois está na origem de traduções que se fizeram e há uma versão portuguesa que foi impressa mais tarde, no início do século XVI, em 1502. Depois, como é sabido também, bastante sabido, o infante Dom Pedro, depois da morte do rei Dom Duarte em 1438, ficou encarregado, enfim, após um processo político um pouco complexo e de legitimidade um pouco duvidosa, ficou encarregado da regência do reino, enquanto o rei, o seu sobrinho, Dom Afonso V, filho de Dom Duarte, era uma criança de 5, 6 anos, e quando o rei Dom Afonso V atingiu a maioridade, houve também uma série de conflitos que culminaram com a morte do infante Dom Pedro na famosa Batalha de Alfarrobeira, às portas de Lisboa, em 1449. E isto, sobretudo estes dois aspectos da vida do infante Dom Pedro, por um lado as suas viagens, que tiveram uma grande repercussão literária, como digo, por exemplo, com esse livro da Infanta, e por outro lado a questão da regência e da forma como essa regência acabou, são aspectos que seriam muito recriados ao longo do tempo e deram aso a uma série de imagens e de discussões várias que, no fundo, prolongam-se de várias formas até aos dias de hoje, como brevemente veremos. E culturalmente é preciso também não esquecer que o infante Dom Pedro, além dessa questão de ter trazido o livro de Marco Polo para Portugal, foi autor da famosa Virtuosa Benfeitoria, portanto um tratado político, em grande parte é a tradução de uma obra de Séneca com as Chegas Novas, uma reflexão sobre o poder, a relação dos súbditos com os soberanos, a fonte de legitimidade do poder, etc. Nós hoje diríamos, na verdade, que é uma espécie de coautoria, porque isto foi escrito pelo infante Dom Pedro e
e por um dominicano, Frei João Verba, seu confessor, que aliás terá feito a maior parte do livro, segundo a própria obra denota. É uma obra de que existem cópias muito cuidadas e da época, inclusive existe um manuscrito que certamente foi oferecido pelo infante Dom Pedro ao irmão, ao rei Dom Duarte, que está atualmente na Biblioteca Municipal de Viseu, com as armas do infante Dom Pedro, a famosa balança e a sua famosa divisa Désir. Também já falámos aqui da divisa do infante Dom Pedro e dos outros irmãos num episódio em que tivemos vídeo. Traduziu também uma obra de Cícero, o Theophytes, de que existe uma cópia, e mandou fazer outras traduções de que há notícia, mas que não sobreviveram até hoje. Em alguns casos há uns prólogos, umas indicações, noutros casos umas referências, mas não acabaram por não sobreviver até hoje. Por outro lado, o infante Dom Pedro também se carteou com o Juan de Mena, um famoso poeta castelhano, e existe a indicação de que terão sido enviadas poesias de Juan de Mena ao infante Dom Pedro. Durante muito tempo depois houve também uma certa confusão entre o infante Dom Pedro e o seu filho, não menos famoso, o condestável Dom Pedro, que chegou a ser rei efêmero e condestado de Aragão, e chegou-se a dizer durante muito tempo que o infante Dom Pedro tinha feito poesias, porque aparecem no Cancioneiro Geral umas poesias do rei Dom Pedro, e havia aí uma certa confusão se era o rei Dom Pedro I, se era o infante Dom Pedro como regente, mas é seguro que não, agora sabe-se bem, é o condestável Dom Pedro. Portanto, houve aí essa confusão. Mas, por exemplo, no século XVI, atribuiu-se ao infante Dom Pedro uns sonetos em imitação do galego-português antigo sobre o Amadís de Gaula. Portanto, também há esta curiosidade, que esses sonetos, aliás, muito famosos, que andam por aí em muitas miscelâneas do século XVI e chegaram a ser impressas, aliás, com outra indicação de autoria na obra de António Ferreira, nos famosos poemas lusitanos. Quanto ao infante Dom Henrique, nasceu no Porto em março de 1394. Parece que hoje em dia está mais ou menos estabelecido, ou pelo menos há um pouco mais de probabilidades de que nasceu efetivamente no edifício da antiga alfândega do Porto, coisa que era tradicionalmente afirmado, embora com muitas dúvidas. Parece que ultimamente essa ideia tem sido sustentada com fundamentos mais sólidos. Como filho terceiro homem, porque o mais velho morreu a criança, como sabemos, não é? Antes de chegar ao trono, e depois o Dom Duarte, que era o segundo filho, acabou por ser Dom João I. Como terceiro filho, claro que Dom Henrique não teve à partida a expectativa do trono, obviamente, mas foi feito Duque de Viseu, tal como o infante Dom Pedro, aliás, foi feito Duque de Coimbra. Foram os primeiros duques que houve em Portugal. Já agora fica aqui este apontamento. Tinham casas senhoriais fortes, imponentes, cada um deles com património assinalável, com vassalos, etc. Mas o infante Dom Henrique ficou, obviamente, no imaginário associado sobretudo à expansão portuguesa, enquanto governador da Ordem de Cristo e enquanto impulsionador um dos principais, ou o principal. Depois também há uma série de polémicas já desde longo tempo sobre o papel do infante Dom Henrique no arranque da expansão portuguesa e qual o papel do infante Dom Pedro. Isso também é outra das muitas questões que se colocam aqui, porque a verdade é que desde o século XV, e vamos um pouco também ver isso neste episódio, estas duas figuras foram colocadas um pouco, se não uma contra a outra, pelo menos como símbolos de coisas diferentes, como símbolos de mentalidades diferentes, de setores sociais diferentes, de projetos sociais diferentes, e isso acabou por ter depois também consequências nas discussões que havia sobre o papel de cada um deles no arranque dos descobrimentos. E claro, depois há uma diferença assinalável, mas isso vamos talvez depois começar por aí, é que enquanto que do infante Dom Pedro nós não conhecemos crónicas que sejam especificamente dedicadas na própria época, no caso do infante Dom Henrique a situação é muito diferente. Existe pelo menos uma crónica, a famosa crónica da Guiné, que na realidade uma crónica dos feitos do infante Dom Henrique, isto é, os feitos que o infante Dom Henrique propiciou, e além disso há uma série de outras obras panegíricas realizadas
utilizadas em vida do infante Dom Henrique ou pouco depois. E a imagem do infante Dom Pedro acabou por ser um bocado oscurecida por isto, e no início do século XVI há um processo de uma certa recuperação, mas isto estou a antecipar um pouco já para fazer a ligação. E claro, depois não poder terminar, sem uma pergunta sacramental, mas também ela muito polémica, que já fomos falando aqui esparsamente, que é a questão dos painéis de São Vicente, como era o infante Dom Pedro, como era o infante Dom Henrique, e aqui nós não temos retratos, no caso do infante Dom Pedro, a não ser talvez, quem sabe, nos painéis de São Vicente. No caso do infante Dom Henrique, existe um retrato no manuscrito da Crónica da Guiné. Há aí umas teorias que não, aquele manuscrito, aquilo não representa o infante Dom Henrique. Eu acho que os estudos últimos, por exemplo, da Catarina Tibúrcio, mostram claramente que aquele fólio é, desde o início, pertença daquele manuscrito e representa o infante Dom Henrique, isto é, para quem fez aquela imagem, aquilo é o infante Dom Henrique, portanto, o homem do chapeirão é o infante Dom Henrique para quem fez aquela imagem, isso para mim é claro, mas há aí, enfim, uma certa excitação sobre isso, mas como ponto geral é esse. O infante Dom Henrique morreu bastante depois do infante Dom Pedro, morreu em 1460 em Lagos, e também ficou associado já agora, enfim, um apontamento que aos nossos olhos é mais problemático, ao início do tráfico de escravos. E aí nessa crónica panegírica, depois eventualmente falaremos, há a famosa cena da chegada dos primeiros escravos a Lagos. E aliás em Lagos, quem conhecer Lagos vê numa zona central uma capelinha, uma antiga capelinha que ficou associada tradicionalmente a essa venda, enfim, comércio de escravos, também com alguma dúvida, mas tradicionalmente ficou associada a isso, e é uma das imagens que depois também acabou por ter consequências na forma como o infante Dom Henrique acabou por ser visto. Pensando nessa tal visão positiva do infante Dom Henrique, se calhar está bastante ligado precisamente a todo o processo de expansão, não? E, de certo modo, será que se pode rever agora na contemporaneidade, à luz de tudo o que aconteceu depois da história, e que nós sabemos da história, os elogios e os esquecidos da história podem ser... Sim, claro, a nossa perspectiva é bastante diferente. Durante muito tempo, e sobretudo ao longo do século XV e depois muito também no século XVI, é claro que foi construída uma ideia muito nítida de que o infante Dom Henrique foi o responsável pelo processo dos chamados descobrimentos ou da expansão portuguesa, no caso pela costa africana, e segundo, que esse processo teve fundamentos divinos. Há uma série começando pela crónica que eu há pouco me referi, a Crónica da Guiné, escrita por Gomes e Anos de Zurara, um servidor, um criado, como ele diz, portanto, alguém que pertencia à casa, aos servidores do infante Dom Henrique, e tem ligações também à Ordem de Cristo, segundo cronista-mor português, que já nessa Crónica da Guiné dá uma série de razões para o início do processo de expansão, até algumas, digamos, bastante racionais, económicas, etc., mas também com uma certa motivação divina, que depois, com o passar do tempo, vai sendo avolumada. Por exemplo, alguns textos famosos, por exemplo, Duarte Pacheco Pereira, no famoso Esmeralda Cito Orbis, tem uma história dos descobrimentos ou da expansão que começa justamente com o infante Dom Henrique iluminado por Deus. E também há toda aquela história por trás do Preste João, não? Sim, isso tem a ver com... É uma das razões pelas quais se diz que o infante Dom Henrique iniciou o processo de descobrimentos, de expansão, ou enfim, de mandar barcos, embarcações pela costa africana para ver até onde se chegaria, porque uma das ideias, isso também é dito pelo Zurara, uma das ideias era estrategicamente não só tentar chegar ao mítico Preste João da Índia, que aliás merece um episódio, um dia podemos falar desse tal Preste João, que um suposto rei cristão que estaria algures nas Índias, sendo que Índias aqui é preciso ver que Índias aqui tem o conceito alargado, que não é necessariamente nem propriamente a Índia, mas é isso, e a África também muito, até a Etiópia. Sim, e aliás, de facto, havia cristãos na Etiópia, claro. E mais tarde, no tempo de Dom João III, vai chegar, e Dom Manuel, aliás, perdão, ainda, há portugueses que vão chegar à fala com esse reino cristão da Etiópia, e vai haver uma certa ideia de que aquele pode ser o Prestes, mas depois rapidamente aquilo vai por água abaixo, porque percebem que é um reino um pouco, digamos, pouco sofisticado para os olhos dos portugueses, ao passo que o Preste João era pintado como um soberano rico, poderoso, etc. Mas o infante Dom Henrique, por um lado, tentar chegar a esse mítico para nós, porque para eles não era propriamente mítico, não era necessariamente mítico, também com uma forma estratégica de
encurralar o Islão. Temos que ver também isto como uma forma de política geoestratégica, e a ideia também era um pouco atacar o Islão pelas traseiras, por assim dizer, não é? Porque, claro, o Islão estava também chegava até ao atual Senegal, um pouco atrás, um pouco antes. A falar de uma época em que Bizâncio caiu, acabou por cair na altura da morte do infante Dom Pedro, mas quer dizer, estávamos um pouco depois ali perante os otomanos. Sim, e outra coisa otomana, que também já falámos aqui brevemente, que é a questão do Nilo. Aliás, o infante Dom Henrique, um dos emblemas do infante Dom Henrique, e que também se vê, por exemplo, nesse tal manuscrito da Crónica da Guiné, são duas pirâmides, porque o infante, quando chegaram ao Senegal, pensaram que tinham chegado ao Nilo. Portanto, que tinham chegado e que estaria iminente o velho mistério da foz do Nilo, da nascente do Nilo. Sim, que só se descobriu no século XIX. Exato, mas o infante Dom Henrique, provavelmente, não sei se morreu, mas terá ficado bastante convencido que tinham chegado ao Nilo. Quando chegaram ao Senegal, não é? Porque também temos de ver, claro, que tudo aquilo do famoso Cabo Bojador para baixo, portanto a Mauritânia, Saara Ocidental, mais coisa menos coisa para baixo, era completamente desconhecido dos europeus, não é? É muito curioso que até agora, basicamente, tenhas reservado grande parte do que estás a dizer ao infante Dom Henrique, porque eu imagino que grande parte dos nossos ouvintes conhecerão também muito melhor a história e o mito por trás do infante Dom Henrique comparativamente ao infante Dom Pedro. Por isso, perguntava-te ou pedia-te agora se podias, ou se consegues, ou se há forma de falar-nos mais um pouco sobre a representação do infante Dom Pedro, que tu já disseste que não há muitos textos contemporâneos ao infante Dom Pedro que falam sobre ele. É assim? Não, especificamente dedicados não. Eu e nós todos, não é? Não, o que acontece é o seguinte, o infante Dom Pedro, portanto lá está, nós temos que ver justamente a conjuntura e o que é essa conjuntura e as consequências que essa conjuntura teve na produção textual. O que sucede é que depois da morte do infante Dom Pedro e da forma como foi em 1449, em batalha e no fundo acusado de traição, e aliás depois até com um processo de purga, como nós hoje diríamos, por parte dos servidores, por parte de Dom Afonso V, a imagem do infante Dom Pedro no imediato ficou bastante manchada. E quando nós, de facto, não temos uma crónica especificamente dedicada à regência do infante Dom Pedro, ou à figura do infante Dom Pedro naquela época, mas quando nós olhamos para a obra escrita pelo tal Gomes e Anos de Zurara, de que já falei, não só na Crónica da Guiné, como nas restantes obras, que são dedicadas uma à conquista de Ceuta e outra aos condes Dom Pedro e Dom Duarte Menezes, primeiros capitães de governadores de Ceuta, nós vemos que o Zurara frequentemente refere-se a acontecimentos posteriores ou contemporâneos àqueles a que está a referir, que está a tratar, e muito frequentemente nesses comentários lança bicadas ao infante Dom Pedro. Portanto, é muito claro que ele diz qualquer coisa, às vezes até um pouco a despropósito. Ele diz que, e por esta altura aconteceu isto ou aquilo, e o infante Dom Pedro fez isto ou aquilo, e normalmente com um tom bastante negativo, e faz referências ao processo, à regência do infante Dom Pedro, ou à forma como ele dirigiu a regência ou como foi morto, que denotam claramente uma visão bastante negativizada do infante Dom Pedro. E é essa imagem esparsa que foi construída pelo panegirista do infante Dom Henrique que vai acabar por subsistir ao longo do tempo. E depois nós temos de ter em conta também aqui uma coisa que nós referimos brevemente no episódio de Dom João II, creio, que é também a descendência destas figuras, não é? Porque atenção que o infante Dom Henrique não teve filhos, não é? Aliás, até o Zurara diz que ele morreu virgem. Parece que a dada altura surgiu aí uma notícia qualquer, um documento do Vaticano sobre uma hipotética filha do infante Dom Henrique, mas não terá grande consistência. O Zurara diz que ele morreu virgem, se é verdade ou não interessa, o que interessa é que a imagem que é construída, é nesse plano que nós nos situamos, mas ele acabou, um principal herdeiro do infante Dom Henrique acabou por ser o seu sobrinho, infante Dom Fernando, filho do Dom Duarte, não é? Irmão do Dom Afonso V, que é pai do Dom Manuel. Portanto, o que acontece é que depois, quando Dom Manuel chega ao trono, o Dom Manuel é quase como se fosse da linhagem, entre aspas, do infante Dom Henrique. Portanto, esse processo de, se quisermos usar uma linguagem simples, mitificação do infante Dom Henrique, que já vinha de trás da época do próprio infante Dom Henrique, depois também prosseguiu intensamente no tempo do rei Dom Manuel. Em contrapartida, o infante Dom Pedro era avô do rei Dom João II,
e bisavô do Dom Jorge, filho do João II, da Casa de Aveiro. E isto fez com que, a posteriori, se reelaborasse, se construísse uma imagem de uma grande rivalidade entre, por um lado, o ramo Dom Pedro, Dom João II, por outro lado, o ramo Dom Henrique, Dom Afonso V, ou particularmente Dom Henrique, Dom Manuel, como se fossem duas visões diferentes. Mas se calhar já estou aqui a antecipar-me um pouco, embora já tenhamos falado no Lamiré de Dom João II. Sim, já falamos um pouco disso. Mas como se fosse, ficaram lançadas aí as bases para esta dualidade. Ou seja, isto para dizer o quê? Para dizer que, uma vez que no próprio século XV, quem teve a dianteira na escrita da história e nas representações foi o Infante Dom Henrique, isso acabou depois por ter consequências futuras para a imagem do Infante Dom Pedro. Por isso esta espécie de secundarização dialética, perdoem aqui este palavrão, da imagem do Infante Dom Pedro acabou por ficar desde o início marcada por esse facto, pela imagem do Infante Dom Henrique se ter avançado, se ter adiantado. Até que depois houve um processo de uma certa releitura modernizante do Infante Dom Pedro e, quando as águas acabavam por mudar, passou a realçar-se a modernidade do Infante Dom Pedro. Mas o facto de estarmos a falar mais no início do Infante Dom Henrique, acho que acaba por ser uma consequência também do facto essas imagens do Infante Dom Henrique terem sido mais fortes e mais consistentemente criadas desde o início. Sim, é verdade. E isto depois vai determinar um alinhamento ao longo da história portuguesa. É um debate entre os apoiantes, podemos dizer assim, do Dom Pedro e os apoiantes do Infante Dom Henrique, que perdura até o século XX, quiçá até o século XXI. Portanto, sim, o conflito de Alfarrobeira, que depois traduziu naquilo que o Filipe esteve agora a narrar numa construção historiográfica inicialmente mais favorável ao Infante Dom Henrique, que esquece ou põe de lado um pouco o Infante Dom Pedro, e depois lentamente essa imagem vai ser repescada por cronistas mais tardios, é perfeitamente visível em épocas posteriores. Um dos grandes defensores, melhor dizendo, por exemplo, vamos encontrar os apoiantes da monarquia e os apoiantes da república alinhados em dois lados destas trincheiras. Um historiador famoso do século XIX, que é o Oliveira Martins, era um petrista empedernido, não estou a dizer enganado, porque considerava que o Infante Dom Pedro tinha lançado as bases do Estado moderno em Portugal e que o Infante Dom Henrique era uma espécie de representante da velha ordem e, portanto, era conotado mais com a monarquia, que evidentemente como republicano rejeitava. Mas isto é só um exemplo. Sim. Há mais. Mas talvez o exemplo mais precoce seja o do Rui de Pina, no início do século XVI. E é curioso porque, se nós pegarmos, e é quase de facto uma resposta, se nós pegarmos no que o Zurara diz sobre o Infante Dom Henrique e Dom Pedro, que, como digo, em relação ao Infante Dom Pedro são afirmações esparsas, porque o Infante Dom Henrique é claramente o foco das atenções, mas o Infante Dom Pedro surge normalmente sempre com um foco negativo. Ou se pegarmos noutra obra famosa que tem este viés, que é o Tratado do Infante Dom Fernando, que está relacionado, aliás, com um acontecimento muito importante que não foi ainda aqui referido, que é o chamado desastre de Tânger em 1437, quando os portugueses tentam conquistar a cidade de Tânger, vai o Infante Dom Henrique e o Infante Dom Fernando e a coisa corre muito mal, o Infante Dom Fernando acaba por ficar refém e acaba por morrer. Pouco depois escreve-se uma biografia do Infante Dom Fernando que é claramente destinada, não só, claro, a enaltecer, de um ponto de vista geográfico, o Infante Dom Fernando, mas também a desresponsabilizar o Infante Dom Henrique do desastre de Tânger. Isso é claramente dito, aliás, o autor, o Frei João Álvares, diz no início que, qualquer coisa do género, claro, estou a parafrasear muito livremente, contam-se para aí umas coisas sobre o que aconteceu em Tânger, mas eu que estive lá vi e sei o que se passou. E no fundo ele fala dos maldizentes e vai rebater essas opiniões negativas sobre o Infante Dom Henrique, não só, mas particularmente. Ora bem, se nós pegarmos na crónica de Dom Duarte e na crónica de Dom Afonso V, do Rui de Pina, escritas em início do século XVI, é impressionante porque muitas vezes elas parecem quase uma resposta, ponto por ponto, ao que era afirmado pelo Zurara e pelo Frei João Álvares, em sentido contrário e um pouco denegridor do Infante Dom Henrique. O que também não deixa de ser curioso se nós lembrarmos, mas também isto é um ponto muito interessante porque nós não podemos ceder à tentação de
jogar aqui com o preto e o branco sempre. Reparem que o Rui de Pina era cronista do rei Dom Manuel, que era o tal, digamos, era filho do filho adotivo do infante Dom Henrique, e o rei Dom Manuel engrandeceu muito a imagem do infante Dom Henrique, pô-lo nos Jerónimos, por exemplo. Podemos falar disso depois, se houver tempo. Mas o cronista ao serviço do Dom Manuel não tinha essa imagem tão, vamos dizer simplificadamente, mitificadora do infante Dom Henrique. O que é curioso e também nos alerta para os perigos destas simplificações excessivas, não é? Sim, é muito interessante. Mas eu acho que, se calhar, tens no período de gênese destas matérias, as coisas são um bocadinho mais... ou seja, ainda não há uma tradição pré-estabelecida e, portanto, tens uma memória um bocado mais polifónica. Ao passo que quando chegas já a períodos posteriores, onde já há uma imagem canónica destas figuras, depois tu já não tens muita alternativa, ou detratas ou apoias, e não há ali meios termos. Por exemplo, eu estive a ver uma coisa interessante, que é as estátuas que existem em Portugal do infante Dom Pedro e do infante Dom Henrique. E é muito revelador e muito interessante. Por exemplo, a primeira estátua do infante Dom Henrique, ao que eu apurei, é a que existe no Porto. E se forem ver a imagem na internet, a imagem não tem nada a ver com a dos painéis de São Vicente, que é que depois aquela imagem tipo... Isso é muito interessante. É a imagem tipo que depois vamos encontrar em toda a estatuária do infante Dom Henrique, que não é pouca. Sendo que é preciso dizer que os painéis foram redescobertos só em finais do século XIX. Exatamente, a estátua é de 1894. E a própria Crónica da Guiné, onde está o mesmo homem do chapeirão, e foi aliás o que permitiu associar o infante Dom Henrique à figura do homem do chapeirão nos painéis dos painéis do infante, dos painéis de São Vicente, também só foi redescoberta, e esse manuscrito só foi descoberto em meados do século XIX também. Pronto, é muito interessante, porque se olharmos para a estátua do infante Dom Henrique, ele é muito mais parecido com a estátua do Camões em Lisboa do que é com a estátua do infante Dom Henrique hoje em dia. Como diz o Filipe, com o chapelão, com a imagem que todos nós que passamos pela escola secundária em Portugal reconhecemos imediatamente. Mas também é curioso, por exemplo, nos Jerónimos, o infante Dom Henrique está nos Jerónimos, e que é do tempo de Dom Manuel, é muito diferente. Claro que também há dúvidas, porque aquilo terá sofrido acidentes ao longo do tempo, a estátua, mas aparentemente durante muito tempo o infante Dom Henrique era representado de barba. Ok, não tem nada a ver. Que também não tem a ver nem com os painéis, nem com a estátua do Porto. Nem com a estátua, não. Ou seja, mas nos Jerónimos é esse infante Dom Henrique que está lá. Depois nós temos o Estado Novo, já se sabe, o Estado Novo utilizou a figura do infante Dom Henrique exatamente como o símbolo dos descobrimentos. Encontramos a figura do infante Dom Henrique. E já a República antes também muito. Na proa do monumento do Padrão dos Descobrimentos em Belém. Portanto, é ele que está a simbolizar a vontade do povo português em fazer a empresa dos descobrimentos. Mas, como dizia o Filipe, eu acho que isto é uma descoberta do final do século XIX. Nessa altura do republicanismo, também numa construção que acho que transcende estas duas figuras. Uma construção de uma Idade Média, de uma ideia da Idade Média política, não tanto aquela imagem literária romântica da Idade Média do Alexandre Herculano, ou do Almeida Garrett e de outros poetas e de outros romancistas históricos do século XIX, mas já uma leitura política, porque é nessa altura que se também fazem a restauração das sepulturas na capela do Mosteiro da Batalha, no final do século XIX, certo? Sim, início do século XX, por aí. Portanto, e que se constroem, porque o Dom Afonso V e o Dom João II não tinham sepultura. É uma coisa que eu acho sempre extraordinária, mas não havia túmulo de Dom Afonso V e Dom João II. Portanto, eu diria que é uma discussão que apanha este final do século XIX, toda a Primeira República, e depois entra no Estado Novo, porque, aliás, também poderíamos ter um episódio sobre os descobrimentos e sobre como os descobrimentos foram tratados ao longo da história, e seria revelador, e se calhar deixaria algumas pessoas perplexas a maneira como isso tem sido feito ao longo da história. Mas voltando às estátuas, eu só queria fazer este apontamento. Há imensas estátuas do infante Dom Henrique, como seria de esperar. Há mais estátuas do infante Dom Henrique, mais dispersas pelo território português, mas também há uma em Brasília, ao pé da Embaixada Portuguesa, feita em 1960 pelo Barata Feio. E depois temos em Lagos, em Tomar, em Viseu, em Porto Santo, nos Açores e em Sagres. Portanto, são estes sítios, claro, muitos deles associados todos eles à figura. Portanto, estes lugares reivindicam a figura do infante Dom Henrique como uma figura tutelar e ligada à identidade do local. Até porque não falamos, mas na questão da chamada Escola de Sagres, não é? E toda essa mitologia. Ainda podemos falar. Sim. Mas o infante Dom Pedro também tem uma estatuária
associada a ele, embora seja muito mais circunscrita e muito mais contemporânea, muito mais moderna. Ela surge mais ou menos a partir dos anos 90 do século passado, em Mira, é a primeira estátua que lhe é erguida. Depois, isso é curioso, isso de facto é bem curioso. é muito giro. É bastante significativo. E há um pedido para uma estátua ser colocada em Aveiro e em Buarcos. Claro, portanto, que ele era senhor que ele dessas era senhor terras, de todas estas claro. terras, mas o mais interessante é que em Penela há uma estátua feita pelo João Cotileiro, portanto não é propriamente um escultor desconhecido, portanto é uma memória muito mais circunscrita. Depois também seria interessante ver a tipologia da estátua do infante Dom Pedro, também é mais variada, precisamente não há uma imagem canónica associada ao infante. E depois outra coisa curiosa é que, talvez por esta questão da associação entre o infante Dom Pedro e a partida e a viagem, ele é matéria de muito mais poetas do que é o infante Dom Henrique, a não ser aqueles poetas, evidentemente, os Camões. Não achas? Sei, Bem, pelo menos fora de Portugal- aí teríamos que discutir muito. Aí teríamos que discutir muito. E mesmo fora de Portugal, atenção, não sei. Não, eu diria... O Henry the Navigator, não sei, acho que aí teríamos que fazer Espera. uma pesquisa fina. Mas não são... Eu ia dizer que estamos a falar de poemas, de poemas que não são, vamos dizer, laudatórios ou épicos no sentido menos desejável do termo, diria eu. Ou que não partem do mito. Que não são... Não partem, do mito necessariamente, todos do partem. mito Claro. partem, mas não é um mito laudatório, heroico. talvez seja Não sejam tão épico, épicos talvez e seja isso, sim. laudatórios, não é propriamente panegíricos. Épico. É matéria para outro tipo de poesia. Pronto, se calhar mais que permite outro tipo de reflexão, não é um poema de sim, exaltação. Isso talvez. Isso Basta, sim, não é um- sim. basta pensar, por exemplo, no caso do Apollinaire, Sim. não é? Que quando faz o seu bestiaire, para representar o dromedário, vai usar a figura do infante Dom Pedro, não é? Que se eu tivesse, enfim, traduzindo muito em cima do joelho, com os seus 4 dromedários, Dom Pedro de Alfarrobeira correu o mundo e admirou. Fez aquilo que eu faria, que eu gostaria de fazer se eu tivesse 4 dromedários. Portanto, há aqui remete para a figura do Pedro, do infante Dom Pedro, embora aludindo precisamente à sua morte, não é? Estamos a falar, enfim, de um autor francês do início do século XX, mas ao mesmo tempo, quer dizer, não é propriamente uma coisa... A parte mais positiva é a imagem do homem que viaja e que conhece, e eu acho que de certo modo isso é um pouco o contraste que acaba por ser feito entre os dois irmãos, entre um que pensa muito e o outro que age mais, até porque o Dom Pedro também está associado à Universidade de Coimbra e toda a... Mas o Dom Henrique também era no estado de Lisboa, quando estava em Lisboa, atenção. Até aí encontramos cuidado. outra Lá está, dicotomia. Não. mas há rivalidade. Não é que a universidade estava em Lisboa nesta altura. Mas a E o verdade infante Dom Henrique foi um grande mecenas, se é que é o termo certo, a universidade em Lisboa, que era onde ela estava, não é? Mas o infante Dom Pedro, e era por aí que eu ia, o infante Dom Pedro estabelece uma série de propostas sobre como é que a educação deve ser, aliás... Sim, mas a universidade, sim, isso é outra coisa. Sim. E tanto a nível, vamos dizer, da educação dos príncipes, como, enfim, uma coisa mais geral, era um homem claramente que estava a tomar o pulso ao seu tempo do ponto de vista daquilo que era feito fora de Portugal e por essa Europa fora, para saber como inovar, de certo modo, e atualizar a cultura em Portugal. E se calhar sou demasiado parcial ao infante Dom Pedro, mas de facto... Pois, eu se calhar ao infante Dom Henrique, não sei. Não sou, mas o que me chateia um bocado é esta coisa, é que às tantas vai-se do 8 a 80, não é? Às tantas parece que o infante Dom Henrique, era um tipo, era um bárbaro, era um tipo sem qualidades nenhumas, era um sujeito quase analfabeto. Não, quer dizer, calma aí, não é? Mas não é isso que eu estava a dizer. Isto faz-me pender para o infante Dom Henrique, dialeticamente. Mas eu não estava a dizer isso, só E estava a dizer que... Ele não precisa que eu defenda, tem Ele bem, tem tem Não, muita mas, gente. mas olha que hoje em dia, não Olha, sei. hoje em dia a maioria é capaz de... Olha que hoje em dia... Não, eu acho que importa é nós não projetarmos as nossas ideias nestas Claro, figuras, porque... Claro. Não, mas até é bom que haja uma certa paixão, porque também estas coisas sem isso Sim, pronto. perdem um mas bocado a os piada. Preferidos e detestados. A verdade é que estes dois aspectos, que podem estar assim a soar um pouco, enfim, genéricos ou parciais,
são, de certo modo, aquilo que contribui para que possam ser figuras que são postas uma contra a outra, praticamente, enfim, figuras dicotómicas, e justifica, de certo modo, porque é que, mesmo ainda antes da República e já durante a Primeira República, havia este conflito, tanto ao longo do século XIX como no início do século XX, este conflito entre os partidários de Dom Pedro e do infante Dom Henrique, como se na verdade fossem duas alas, e talvez não fossem assim tão distantes quanto isso. Mas... Sim, eu acho que é como se estas duas figuras já não são, se é que alguma vez foram elas mesmas, não é? Elas representam dois modelos de visão de como é que deve ser uma sociedade, ou como se entendia que deveria ser uma sociedade medieval. E, nesse sentido, permite que tu tenhas um determinado tipo de visão, alinhos mais por uma do que por outra, mas depois a complexidade de serem homens, evidentemente que não ia permitir que um fosse o super inteligente e o outro super estúpido, ou o outro super bom a conquistar terras e o outro quisesse andar a viajar. E há sempre uma dose enorme de anacronismos aqui, mas também a cultura é feita de anacronismos, a literatura, etc. Até porque a projeção que acaba por ser sempre feita, isso é um dos problemas que nós temos ao fazer a investigação e tentar despir todos os casacos que a história, tanto a história que nos é ensinada como aquilo que são os nossos próprios gostos pessoais, não é? Todas as narrativas, a tentar despir um pouco isso para conseguir encontrar a pessoa que estaria por trás. E nunca vai ser uma imagem muito... Não, mas pronto, eu acho que já disse isto no episódio do Dom João II e vou dizer outra vez para quem não ouviu, que em termos... Mas vão ouvir. Se não ouviram, vão ouvir. Tem de ouvir, até porque nós falamos, algumas destas coisas já foram... Eu acho que é um bocado fascinante a empresa do infante Dom Pedro. A balança e a palavra désir é menos comum do que a do infante Dom Henrique. A Dom Henrique é talon de bien faire. Não achas que é mais... Vontade de bem fazer, sim. Mais... Não diria... Pronto, também tem o seu quê, não estou a dizer que é má. O désir também acho que era o mote de uma ordem qualquer a que ele estava ligado, mas sim, é menos comum. Sim. É mais poético, lá está. É mais poético. Ou digamos, para um sujeito... désir. A um sujeito do século XXI ou do século XX, soa melhor do que o Talon de Bienferre, parece um gajo muito certinho. Mas se calhar o tão que se arrede de Dom Duarte. Isso também pode ajudar a explicar porque é que ao longo do século XX e sobretudo durante o período que agora fechou há cerca de 50 anos, houve tanta estatuária e tanto exaltação à figura do infante Dom Henrique. Quer dizer, é uma daquelas figuras que, como o Afonso Henriques e outras, sobretudo o Afonso Henriques, e depois também vamos ter um episódio sobre isso, que realmente se oferecem a depositar uma ideia de Portugal, uma construção de Portugal que tem... Sim, mas de facto vem de trás isso na República. O infante Dom Henrique já está a bombar por todos lados, porque de facto aí a questão dos descobrimentos é fundamental. Claro, quer dizer, é isso. E desde o século XV até ao século XX, de formas das mais diversas, mas há um processo de ligação do início do descobrimento do infante Dom Henrique que permanece e é intensificado muito até no século XIX e XX. Sim. E como é que vocês veem o mundo atual face a essas posições? Ou seja, como é que acham, como é que o mundo atual se posiciona nessa dicotomia entre entre o infante Dom Henrique e o infante Dom Pedro? Como é que acham que... Eu acho que, tendo em conta que as posições se vão extremando cada vez mais, que vamos ter gente alinhada com o infante Dom Pedro e outra com o infante Dom Henrique, cada vez mais entrincheiradas. Mas diria que o ar dos tempos talvez seja mais favorável ao infante Dom Pedro, neste momento. Eu não sei, eu acho que... Metade. É assim, claro que nós estamos a falar, também mais uma vez convém situar de que estamos a falar, não é? Porque, por exemplo, na academia procura-se... claro. Bom, procura-se quem procura, como tudo na vida, não é? Terraplanar esse tipo de... Sim, e é o que deve fazer. De questões e de oposições. Pouco, é? Agora... Tirar os casacos. Agora, em outras áreas, nas artes, etc.,
quer dizer, não sei, eu por acaso também teria algumas dúvidas, assim, ou se calhar há 10, 15 anos o Infante Dom Pedro, agora sinceramente não sei. Sim, talvez. Atenção, se considerarmos aqui a dicotomia tradicional, como dissemos, foi sendo muito construída, sobretudo já mais para o século XIX, XX, quer dizer, com raízes anteriores, mas muito nessa altura do Infante Dom Henrique, ligado mais, digamos, ao velho mundo feudal, ou à nobreza, esse tipo de valores, e ao início da expansão, e o Infante Dom Pedro supostamente mais modernizante, mais de um Estado de outro tipo. Se olharmos para esse tipo de lógicas, e depois modernizante acabou por ficar às vezes quase como proto-democrático, quer dizer, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, mas que fica, ou proto-liberal, que não faz sentido nenhum. Pensar num como, enfim, mais moderno e outro mais conservador também é uma coisa paradoxal, quer dizer, porque aquilo que o Infante Dom Henrique acaba por fazer é do ponto de vista histórico uma inovação. Absolutamente. Portanto, não é e por exemplo, e se nós lermos a Virtuosa Benfeitoria, aquilo é quer dizer, até colocada em perspectiva, a Virtuosa Benfeitoria, para usar um chavão também anacrónico, mas é um texto profundamente reacionário. A Virtuosa Benfeitoria, no fundo, também é muito conservador, sim. É uma espécie de dique a impulsos revolucionários. Sim. Cuidado, aquilo é do mais reacionário que há, entre aspas, claro, para usar os chavões, do ponto de vista da legitimidade do poder, da relação do poder com os súbditos, quer dizer, sei que também há leituras um pouco divergentes, mas eu alinho porque é isto. Só mostra que é o problema de tentar terraplanar figuras históricas e torná-las unidimensionais. Lá está, mais uma vez, são casacos que também acabam por nos ser impostos e que temos que tentar despir, passa por aí, não é? Daí a importância de passar por a discussão de todas estas fases, que é para se perceber como é que se construíram, como é que se vestiram, como se foram vestindo estes casacos ao longo do tempo e de facto alertar para o facto de que são construções que têm uma realidade própria do tempo em que essa construção é feita e não tanto... não tem tanto que ver com a figura histórica ou assim. Portanto, quando se fala de uma destas personagens, destas figuras, quer seja do Infante Dom Pedro, quer seja do Infante Dom Henrique, convém ter presente estas camadas todas e não tomar a camada como por uma verdade absoluta. Até porque o próprio estudo das camadas é muito aquilo a que nós nos dedicamos. Claro. Quer dizer, nenhum dos quatro é propriamente, embora o Pedro tenha aquela formação de base, não é? Mas nenhum dos quatro se advoga como historiador. Uhum. Nem temos pretensões a isso. Nós gostamos é de estudar casacos, basicamente. É quase uma espécie de estudo da moda, não é? O que é que se veste em cada altura do tempo? É isso. Pronto. Eu diria, só queria dizer mais uma coisa. Já agora queria acrescentar, até porque nos anos 90 foi feito um requiem ao Infante Dom Henrique. Já agora lembrei-me por causa de estarmos a acrescentar. Ok. Eu não sabia. Foi composto e gravado até. Sim, uma gravação não sabia. Não, mas isso se nós pensarmos a velocidade das coisas, parem, em 1994, quando foi os 600 anos do nascimento do Infante Dom Henrique, houve uma série de comemorações... 94, disseste? 1994. Foi esse ano, foi no ano em que foi feito. Quer dizer, houve uma série, e quer dizer, mas o que eu queria notar é o seguinte: se nós virmos o que foi produzido nessa época, os catálogos, disposições, etc., e olharmos para isso com os nossos olhos atuais, parece já um mundo completamente diferente. Quer dizer, eram feitas afirmações e com uma tonalidade que nós hoje parece-nos quase outro mundo. A questão justamente isso da glória, da expansão, da glória dos descobrimentos, quer dizer, de uma forma que em 30 anos parece quase outro mundo. Sim. Provavelmente vai-se voltar aí, mas como eu dizia, mas neste momento sim, parece outro mundo. Foi o Cónego Ferreira dos Santos que escreveu. Sim, eu vou voltar a falar de uma coisa que já falei no episódio de Dom João II, porque é um livro do qual eu gosto muito e recomendo a leitura para quem não ouviu o episódio sobre Dom João II, que se chama, é um romance histórico escrito por Fernando Campos, que escreveu também outros romances, um dedicado ao Damião de Góis, por exemplo, mas ele escreveu um romance chamado A Esmeralda Partida, que é sobre Dom João II, mas tem uma longa parte dedicada ao Infante Dom Pedro e à história do Infante Dom Pedro. Então eu recomendo essa leitura a todos, porque é muito giro. Então, para terminar
esta conversa sobre duas figuras tão destacadas, quer do ponto de vista histórico, quer do ponto de vista literário e da construção da nacionalidade, propunha que lêssemos alguns textos contemporâneos quer sobre o Infante Dom Henrique, quer sobre o Infante Dom Pedro. Vamos a isso. Acho que sim, acho que sim. Sim, Fazemos por ordem cronológica? sim. Então vou começar, se calhar, porque vou ler a versão original do poema que eu parafraseei há pouco, do Guillaume Apollinaire, portanto um poema que foi publicado em 1911 e chama-se Le Dromadaire. Avec ces 4 dromadaires, Dom Pedro d'Alfarrobeira courut le monde et l'admira. Il fit ce que je voudrais faire si j'avais 4 dromadaires. Então eu posso ler um dos poemas da mensagem, eu sei que o Pedro vai ler o outro, da mensagem do Fernando Pessoa, publicada em 1934, embora muitos destes poemas tenham sido publicados previamente. Como sabem, a mensagem tem uma estrutura simbólica. O Infante Dom Henrique e o Infante Dom Pedro, curiosamente, estão em locais diferentes. O Infante Dom Henrique no timbre do brasão de Portugal, portanto na parte de cima onde está o dragão, o Infante Dom Pedro nas esquinas, o que também tudo isto é simbólico. Eu vou ler o do Infante Dom Henrique, intitulado justamente A Cabeça do Grifo, o Infante Dom Henrique. Em seu trono, entre o brilho das esferas, com o seu manto de noite e solidão, tem aos pés o mar novo e as mortas eras, o único imperador que tem de veras o globo mundo em sua mão. Eu sigo com a leitura do poema da mensagem dedicado ao Infante Dom Pedro, chamado Dom Pedro, Regente de Portugal. Claro em pensar e claro no sentir, é claro no querer. Indiferente ao que há em conseguir, que seja só obter. Dúplice dono sem me dividir, de dever e de ser. Não me podia a sorte dar guarida, por não ser eu dos seus. Assim vivi, assim morri, a vida, calmo sob mudos céus, fiel à palavra dada e à ideia tida. Tudo mais é com Deus. E eu vou terminar com um poema da Sofia de Melo Breiner dedicado ao Infante Dom Pedro, publicado no livro 6º de 1962, intitulado Pranto pelo Infante Dom Pedro das Sete Partidas, poema escrito na noite 17 de 12 de 1961 e interrompido pela notícia da entrada dos soldados indianos em Goa. Nunca choraremos bastante, nem com pranto, assaz amargo e forte, aquele que fundou glória e grandeza e recebeu em paga insulto e morte. É isso. E também por aqui se vê, foram lidos 3 poemas sobre o Infante Dom Pedro e um sobre o Infante Dom Henrique. Também por aqui se vê o viés atual, não é? Atual, quer dizer, 1962. Isto é história arcaica para qualquer pessoa. Não, mas as escolhas. Não, mas não sei se há um do Infante Dom Henrique, assim, então desta não é. altura, pronto. Cada um, eu escolhi apenas porque... Mas ele ganha em estátuas, pronto. Ganha na escultura, ganha na escultura. Ganha na escultura e no reconhecimento, porque Sim. qualquer pessoa reconhece aquele homem Sim, de talvez. chapéu preto. Não é? Convenhamos que o homem sabia meter uma imagem de marca, o que se chama imagem de marca. Trademark, Era não, um isso bom sem influencer. dúvida. Ele agora até Isso seria sem muito dúvida. mais bem atualizado, porque era um bom influencer, era capaz de ter muito mais seguidores no Instagram. Bom, nós e não no sabemos Twitter. o que é que o Infante Dom Pedro vestia. O Infante Dom Pedro seria hoje em dia um Instagramer de viagens. Também não sei muito. Ora, Seria aí o nómada está. digital. Ora, que é isso É mesmo. isso, o Infante Dom Pedro seria nómada É digital, mas de certeza que o Infante Dom Henrique teria um podcast sobre empreendedorismo e essas coisas. Pois, É bem possível. Estou a Até imaginar também- o Infante Dom Pedro a E queixar-se. também era bom para os negócios. Ele tinha Lá um está, ele tinha um- monopólio do sabão Claro, e coisa portanto, assim. era- O Então Infante Dom tinha... Henrique era um dos... Era. Mas estou a imaginar o Infante Dom Henrique a queixar-se, a dizer: tu andas a gastar o dinheiro todo por aí fora e nessas praias e não sei o quê, e eu que trabalho e tu não fazes nada. Lá está, Depois está. posts no Instagram. Lá está, são os dois irmãos, guerra de irmãos, não é? Bom, Pronto, e com isto despedimos-nos. Até à próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até à próxima, bom dia, boa tarde, boa noite. muito obrigada por nos terem ouvido. Até à próxima e bom dia, boa tarde, boa noite. E despedimos-nos com amizade. Glosa ordinária.